como houve com a antiga Vulgata, né, o antigo latim e a Vulgata de Jerônimo. Então, houve esses problemas de uma para a outra. Então, como a Bíblia Vulgata precisou de uma revisão, né, por Jerônimo, automaticamente também a Peshitta também houve, né, uma mudança, uma revisão. Tá? E outra coisa interessante, era para a Bíblia da Igreja, né, vaticanista mudar não só nome, mas todos os mandamentos que ferem princípios éticos da palavra de Deus, era para, né, o Vaticano mudar, para abonar a doutrina deles, batismo de criança, adoração de relíquias, imagem. Então, chama a atenção. Será que Jerônimo só fez a mudança do nome? É complicado, é complicado. Então, as expressões, Targumi, tá? A expressão, né, Perushot, do hebraico, que quer dizer, que é traduzido, não precisava. E aí o tradutor, quando fosse fazer para o grego, ou seja, para o latim, ou qualquer um outro idioma, escrevia sem usar essas colocações. Quer dizer, não, isso quer dizer, não existe. Não existe, porque a língua ela é hebraica ou aramaica, eu apenas faço uma tradução para outro idioma. Terminou o tempo dele? Isso, muito bem, graças a Deus. Então, lembrando que você aí pode mandar um e-mail para o nosso amado irmão Denis, tá? Estamos continuando aqui com o debate. E vamos agora para a tréplica, né? Do nosso irmão e professor Rubens Pierre sobre esse assunto. Bem, a questão da Septuaginta aqui é muito simples. A Septuaginta, todos argumentam e afirmam que a Septuaginta é uma tradução grega do Velho Testamento hebraico. E ela foi traduzida peça por peça em Alexandria, no Egito, entre os anos 50 até o ano 150 antes do Mashiach. Escritores do Novo Testamento citaram às vezes a Septuaginta. Bem, aqui vamos fazer uma pergunta. Mas que prova temos que tal tradução grega antiga do Velho Testamento que estava disponível ao Salvador e aos apóstolos naquela época? A resposta é não. Esta tradução da Septuaginta é uma mentira. Nunca existiu. E ela foi produzida, por quê? A partir do ano 303, Diocleciano sobe no poder. E do ano 303 a 310, Diocleciano faz uma campanha de queima de tudo que era aramaico e de tudo que era hebraico. O espírito antissemita de Roma era forte. E esta queima das escrituras sagradas continuou na época do concílio de Niceia, quando Constantino deu ordem. Isso está no livro, temos provas. Está no livro do próprio Armindo de Abreu, quando ele diz claramente em seu livro que todos os originais do hebraico e oriundo do aramaico foram queimados por Constantino. A ordem foi dada exatamente até o ano 340 e continuou até os dias modernos, até os dias atuais. Tudo que era hebraico e aramaico eles queimavam. Agora, no ano 340, exatamente os arqueólogos, exatamente os pesquisadores encontraram que apenas no terceiro a segundo século, então, a partir do quarto século, Constantino aparece com a tal de Septuaginta e dizendo: eis aqui a tradução verdadeira da Bíblia, e mandou queimar tudo que era hebraico e aramaico. Ora, queridos telespectadores, vocês não desconfiam? Como é que Constantino manda queimar tudo? A bibliografia vai estar disponível para quem quiser. Vou dar meu telefone, meu endereço, dou toda a bibliografia que você pesquisa. Ele mandou queimar tudo que era hebraico e aramaico e agora vem com a tal de Septuaginta. Aí você pode argumentar: ah, mas nós temos a carta aqui de Aristeia, que confirma que a Septuaginta é verdadeira, e ela fala disso. Essa técnica era antiga dos jesuítas. Eles pegavam cartas e pegavam documentos, forjavam arqueologicamente para validar um documento. Mas eu quero dizer para vocês que temos uma prova de que a língua hebraica e aramaica era a língua do primeiro século, da época judaica Natsiri, e não a língua grega. A maior prova que nos dá disso foi historiadores daquela época como Joséfos. No seu livro Guerras,
Exatamente no capítulo 20, no parágrafo 11 e 12, ele diz: o historiador Flávio Joséfos, no primeiro século, do ano 37 ao ano 100, olha o ano, hein? Depois, hein? Ele diz: testifica o fato que os judeus do primeiro século falavam hebraico. Ele também testifica que o hebraico, e não grego, era a língua daquele lugar naquele tempo. Joséfos fala a respeito da destruição do templo do ano 70. E de acordo com ele, os romanos tinham tradutores. Se eles falassem grego, e se fosse a língua grega, a língua que era curricular comum naquela época, os romanos não pediriam para que traduzisse para a língua judaica, para a língua hebraica, diante da situação que eles estavam vivendo, o cerco de Jerusalém. Mas tradutores judeus rogavam a eles que renderem na sua própria língua. No capítulo 5 do livro Guerras, diz: entretanto, Joséfo nos dá um vislumbre da linguagem daquela época, do povo judeu do primeiro século. Ele diz: precisamos ser grande artista para entender a respeito dos gregos e compreender os elementos da sua linguagem, pois uma vez habituado a falar nossa língua, eu não pronunciaria grego com exatidão, pois nossa nação não nos encoraja a aprender as muitas línguas das nações. Está aqui provas técnicas de que a língua grega não era a língua, e está aqui Flávio Joséfos expondo a situação exatamente naquela época. Isso, graças a Deus. Então, essa primeira pergunta, eu creio que foi respondida, né? E foi debatida. Um colocou uma parte, uma questão, outro colocou outra questão. E essa primeira pergunta está resolvida. Agora vamos para a segunda pergunta, né? A segunda pergunta é para o nosso irmão Azarias. Pode ser considerado blasfêmia quando as escrituras sagradas, em língua portuguesa, translitera ou então subscreve o nome do Filho de Deus para Jesus Cristo? E por quê? Vou fazer de novo para os ouvintes poderem dar uma pausa e entender melhor, certo? Então, pode ser considerado blasfêmia se nós lermos a Bíblia que nós temos no Brasil, João Ferreira de Almeida, escrito lá Jesus Cristo, e eu falar Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Pode ser considerado esse nome blasfêmia nas Escrituras Sagradas? Então temos agora 10 minutos para o nosso irmão Azarias responder. Muito bem, um assunto tanto polêmico a partir de 1987 no Brasil, quando disseminou, essa questão de Yeshua HaMashiach por movimentos faccionistas de algumas denominações. Mas já existia nos Estados Unidos pessoas que tinham essa visão. Interessante é notar que se o hebraico nunca existiu a tradução para o grego, estou respondendo a pergunta, tá bom? Para o grego, judeus da diáspora, a partir do ano 722 antes de Mashiach, e depois 605 cerca de, para a Babilônia. Se esses judeus continuarem a falar hebraico, tanto na época de Samaria, quanto na época de Nabucodonosor e os seus sucessores, por que aramaico, essa mistureba de língua entre hebraico e aramaico, depois do cativeiro? Não tinha lógica. Então, veja bem, o que fez Alexandre o grande conquistador do mundo linguística da época? Judeus espalhados por os 4 cantos da terra precisavam entender sobre o eterno em uma língua, mas o hebraico já havia esquecido. O hebraico, as pessoas acabaram esquecendo. E sabemos que Alexandria é uma grande faculdade linguística do mundo da época. O que fez lá? O rei pegou os livros de maior poder, na época, e fez uma tradução para o grego. Isso é prova que até hoje você fala grego. Sem perceber, está falando grego. Então, essa língua teve evidência como língua universal neste dia. Mas o povo da dispersão foi esquecendo o hebraico. Foi esquecendo, chegou em Babilônia, houve uma mistura de hebraico e aramaico, e você encontra essas palavras no Novo Testamento, vamos assim dizer, línguas hebraica, aramaica e latina. Tá? Então, veja, realmente, qualquer
pessoa que pesquisa um pouco de história, tá? Isso é no mundo, percebe que realmente existe uma versão chamada Septuaginta. Não tem como, tá, negar isso. Mas uma coisa que não foi respondido no bloco passado é por que traduzido quer dizer, se a língua é puramente hebraica ou aramaica, por que Talita Cumi ou Eli lama sabachthani, que quer dizer, não precisa quer dizer. Por que quer dizer? É porque tem uma outra língua envolvida. E uma coisa interessante é, no topo ali do madeiro, né, do Stauros, estava a Yeshua, né, o Hamashia, tá? E estava em 3 idiomas. Né? Em grego, hebraico e latim. Inclusive aqui na Bíblia judaica, né, está lá, em 3 idiomas. Grego, né, hebraico e latim. Por quê? Essas línguas, né, paganizadas, sabe, numa linguagem, num texto escrito por apenas judeus, que no caso seria o hebraico puro, não tinha necessidade. Automaticamente, tá, sabemos que existia uma escola grega, né, em Alexandria de traduções. Isso aí não tem como negar. 280 antes de Mashiach até 150 traduziram o Taná para o Koiné. Teve grande influência na época. Tanto é que o apóstolo Shaul poderia ir em qualquer parte do mundo e falar o grego, porque o mundo praticamente conhecia o idioma, como o inglês hoje. Então, o grego não pode ficar de fora em termos da mensagem de Mashiach para a humanidade. Não tem como. Mas, traduzido quer dizer, Targumi, esses textos, não tem que ter me explicação, não me convence. Traduzir o quê? Eli lama sabachthani, deixa Eli lama sabachthani. Quando eu escrever a Bíblia para qualquer idioma, eu escrevo direto sem usar a palavra Targumi, Perushot, enfim. Não tem necessidade. Mas vamos então para o nome Yeshua HaMashiach. Tá? Realmente, quando Deus, né, quando o Eterno disse a Moshe, olha, Josué, Oséias, filho de Num, chama-o de Yehoshua. Ou seja, porque senão, o que Osé vai pensar? Que Osé é que salva, ele que salva o povo. Mas quem salva é Yahuwah, o Eterno é que salva. Então, muda para Yehoshua. Ou seja, Deus salva, Yahvé salva. O tetragrama salva, não é o Rocher. Então, veja bem, quando a tradução foi feita para o grego, nome próprio não se traduz, se translitera. Tá? Mas se não traduz e se não translitera, então eu posso usar de equivalência. O próprio Yeshua, o Mashiach, disse para Shimon, você é Keifas. Keifas é uma palavra aramaica. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Shimon. Ele continuou sendo Shimon. Mas olha, você é Keifas, tá? O aramaico, que significa rocha, homem forte. Esse nome é conotação, não é tradução. Porque o nome dele é Shimon, ou Shimeon do hebraico. Então, Keifas não é tradução, também não é transliteração, e nem equivalência de nome, mas sim de pessoa, de posição, de temperamento. Você é Keifa, você é uma rocha, para o grego Petra, né? O Petros em português Pedro. Ou seja, então se eu não posso realmente traduzir nomes, mas eu posso conotar, equivaler. Interessante é que o nome Yeshua, ou Yehoshua, em hebraico, para o grego não tem como transliterar. O grego, a palavra shi não tem. Então tem o sigma. Então, como que eu vou pegar, né, aqui o nome, né, o nome Yeshua em hebraico, Yod, né, um Sheva, um Shin, um Shurek e um Ain, com a pontuação maçorética, Yeshua. Mas se o grego, se quiser equivaler a nível de grafia, esse nome não tem como. Diz aí o movimento, né, do Yeshua, que poderia chamar ele Yexua, ou Yexia. Tem aqui um documento que prova isso. E, 2 minutos, antes de Jerônimo, eu tenho aqui comprovado aqui partes da Bíblia de 175 antes de Cristo, que tinha esse nome abreviado, IC ou Jesus Christos. Existia. Então, se Jerônimo realmente usou a Septuaginta, pena, porque quando o Papa Damaso pediu a ele fazer uma versão correta para o latim, existia cerca de tanto versões como manuscritos gregos nos dias de Jerônimo. Hoje são mais 10 mil, tá? São mais 10 mil manuscritos, né, do latim. Tem mais do que o grego.
A própria Peshitta, sabe, existia 350 manuscritos da Peshitta. Então, se você for ver em termos de manuscrito, o que é confiável? Mas se realmente, né, o Tanar para